Christian, obrigado pela entrevista. Qual que é o seu diagnóstico atual do Brasil? Diagnóstico de que nós estamos saindo de um momento em que dispunhamos de um sintoma, em que tínhamos uma narrativa hegemônica sobre como a gente sofria e do que a gente sofria. E estamos num momento de transição, de turbulência, né, em que um determinado sintoma, que eu chamo de vida em forma de condomínio, parece estar em declínio ou em crise. E, portanto, emergem angústias, emergem indeterminações, emerge mal-estar, o que é sempre uma ocasião para a reinvenção de nós mesmos, mas também é um momento de desamparo, em que a gente precisa descobrir outras formas de nomear o que está dando errado, de refazer a nossa história e de reinventar um outro futuro. Mas, pelo ponto de vista da psicanálise, como é que a gente pode fazer uma leitura aí, desde quando a gente começou a ser uma sociedade que agora, você diz, parece que está numa transição, num momento aí de um fim de um ciclo? Tem um dado interessante, né, sobre os condomínios no Brasil, que é o fato deles acontecerem num país que começou com as capitanias hereditárias, com as feitorias portuguesas, né, que vieram da costa da África para o Brasil, e que instituíram um processo de colonização à base de muros, né? Ou seja, defesas organizadas contra os indígenas, contra os franceses, contra os ingleses. Há então um sentido fundacional do muro como algo que nos defende, não só algo que marca lugares, né, que delimita fronteiras, que cria transições entre, por exemplo, o privado e o público. A psicanálise na história do Brasil ela tem um papel muito interessante, porque ela chega ao Brasil no momento em que o Brasil está discutindo, começando a discutir sua própria brasilidade, né? Os anos 20, o modernismo paulista, do Oswald, do Mário, que liam Freud, e a psiquiatria brasileira que está criando o seu parque asilar, desmontado justamente aí nos anos 80, nos anos 90, é a sociologia do Gilberto Freire, é a literatura do Antônio Cândido, a economia do Caio Prado Júnior. Todos esses autores, vamos dizer, que formaram um sistema de reflexão sobre o Brasil, mesmo que a gente queira abandonar os diagnósticos que eles montaram, é sempre o nosso ponto de partida. E todos eles eram leitores do Freud, todos eles eram leitores da literatura germânica, por uma espécie de oposição ao positivismo francês que fez a nossa república e que, para muitos, foi um mau começo, né? Foi o primeiro dos golpes. Esse muro, ele explica um individualismo e essa dificuldade do brasileiro de viver em sociedade, em participar um pouco mais das coisas importantes? O individualismo é um processo moderno, né, que veio da Europa, mas foi exportado e fez parte dos dispositivos de colonização. Então, ocupar um novo território não era só extrair dele pau-brasil ou riquezas, era também, por onde começa toda a colonização, fazer o outro falar a sua língua, né, sua língua não só como modo de expressão e comunicação, mas interiorização de valores e, junto com isso, individualização. Então, como que a gente separa, por exemplo, o público privado, a intimidade produtiva da improdutiva, como a gente reconhece que alguém é alguém, né? Mais além da sua condição biológica, corporal, né? O que faz de alguém alguém, né? Que pode dizer e pode falar e pode ser reconhecido por isso. Isso veio junto no pacote da colonização e se implantou aqui de uma maneira muito peculiar, né? Uma maneira sincrética, uma maneira que eu diria assim, tem dois diagnósticos de Brasil que me parecem pertinentes. Um é de que sofremos com um individualismo manco, um individualismo que jamais realmente conseguiu acreditar que o espaço público se separa do privado e os interesses públicos são diferentes dos interesses privados, que cronicamente tenta importar novas formas de liberalismo, que seria assim uma matriz para um verdadeiro indivíduo, né, e suas correlatas instituições. E esse projeto ele vai se reapresentando e vai mancando a cada vez e vai se mostrando um fracasso recorrente na nossa história.
O outro diagnóstico é que nós temos um problema no Brasil que decorre também de uma certa virtude, que é o excesso de mistura, né? O excesso de sincretismo cultural. Né? Então a gente vai dizer é uma democracia racial por um lado, mas também é uma forma de mitigar e esconder, invisibilizar os processos de segregação e preconceito e exclusão social. Né? Então esse sincretismo cultural, ele talvez tenha durado tempo demais como fonte da nossa identidade, e como diz a psicanálise, a nossa identidade é sempre uma maneira de estabilizar o conflito, é sempre uma maneira de nos desconhecermos, né? Ao contrário do entendimento mais comum, que acredita que na identidade e na personalidade estão a nossa essência, para a psicanálise estão as formas como a gente inventa máscaras e como a gente se desconhece, como a gente se aliena. Mas esse excesso é da onde saiu a brasilidade. Pois é. Uma vez que estamos falando aí de uma discussão que começa há pelo menos 80, 90 anos, a história do problema passa a fazer parte do problema, né? As maneiras como a gente, por exemplo, opôs o campo à cidade, o branco ao negro, né? A gente conhece esse diagnóstico de que o Brasil não seria um país viável se ele não passasse por um processo de branqueamento. Isso estava nos ministros de Estado, isso quase foi uma política, né, instituída. Mesmo que perdedora, ela permanece como, vamos dizer assim, uma força, né, subterrânea, no inconsciente do Brasil, se vocês quiserem. O Brasil precisa falar um pouco mais sobre ética? Precisa fazer um pouco mais de ética e inventar dispositivos de reconhecimento das boas práticas, né? Dispositivos de reconhecimento para que nossas instituições se passem por um processo de etificação, né? Sittlichkeit, diria o Hegel, né? Ética é hoje um tema que aparece sempre quando algo vai mal, né? Sempre quando está em falta, quando está em déficit. A gente tem pouca discussão sobre eticidade fora do seu estado de crise, que é o que me parece mais urgente, mais necessário. Você fala de um problema da intransparência das intenções. É possível saber as verdadeiras intenções dos movimentos sociais, por exemplo, que foram para as ruas, do pedido de impeachment ou da cobertura da imprensa em determinados momentos? Então, esse tema das intenções, dos interesses, ele é importante para a gente pensar a nossa assimilação do liberalismo, também do romantismo, também dos nossos modelos em educação, por exemplo. O descaso com o bem público, né, a falta de cultivo com a experiência coletiva, ela nos leva a um pré-entendimento de que todo e qualquer interesse é malévolo, né? Onde há interesse, a coisa não vai terminar bem, né? Então, isso regula, por exemplo, essa nossa associação entre Estado e espaço público, né? Como se só houvesse, só se responsabilizasse pelo universo público aquilo que é estatal, né? Isso absolutamente não faz parte do liberalismo, não faz parte da discussão necessária dessa matéria. Mas no Brasil virou, né? No Brasil a gente tem uma tentação de imaginar que quem vai nos salvar é aquele que está puro de interesses. Ele não pode ter interesse, porque todo interesse vai se amigar com o outro, vai levar ao pior, vai levar à corrupção, vai levar à degradação do indivíduo, o que gera um estado impraticável de debate público, né? Porque o debate público é o debate sobre os interesses. Não precisaríamos insistir nessa crítica que está tanto na direita quanto na esquerda, que eu chamo de crítica angelical, né? Aquele que vai nos salvar, ele tem que estar puro. Então o nosso processo crítico é simplesmente um processo de purificação, onde no final não sobra ninguém. Como não sobra ninguém, a não ser uma figura imaginária que é a criança, né? A criança vai nos salvar, a criança que virá, deitada em berço esplêndido. Por que nós acreditamos que a pobre da criança é que vai resolver tudo? Porque a ela nós não imputamos interesses, a ela nós nos imputamos intenções. Isso é o que a psicanálise chamaria de uma fantasia, né? A fantasia da criança magnífica, a fantasia da criança que vai nos salvar.
E isso, como parâmetro educativo, é péssimo, né? É uma maneira de você matar uma subjetividade, é dizer que ela é a sede de todas as potências, ela é espetacular, ela já tem todas as condições dentro de si, ela não precisa aprender nada, basta ser o que ela já é, que ela vai nos salvar. Bom, isso termina mal, nós estamos vendo isso se repetir já há algumas décadas. Se a criança vai nos salvar, justifica o clichê do Brasil, o país do futuro. Exato, é o que a gente pode chamar de uma fantasia ideológica, né? Veja como no cinema da retomada, né, Walter Salles, o Beto Brant, você tem a aparição, né, pontual de uma criança perdida, né, uma criança que precisa encontrar o seu pai, uma criança que é sem família, uma criança que é pichote, né, está na rua. Toda essa temática, ela aponta para um problema social decisivo, né, o que fazer com a próxima geração, mas isso é exposto a uma assimilação narcísica, né? Isso é exposto a afetos como pena, compaixão, ódio, que não são afetos suficientes para você produzir, de fato, uma política para dar conta da educação e da criação de novas gerações. Você observa uma incoerência quando se critica o tamanho do Estado, ao mesmo tempo tem uma sociedade que gosta, né, de um Estado paternalista? Então, esse é o outro lado dessa nossa associação excessiva entre o público e o estatal, né? Quando se discute o tamanho do Estado, você tem o argumento liberal, agora neoliberal, de que temos Estado demais, né? Que é preciso reduzir, que é preciso transferir coisas para a iniciativa privada e etc. Mas, no fundo, por trás dessa discussão, a gente esquece que o Estado é também o maior capitalista que existe no Brasil, né? É o maior empreendedor que existe no Brasil e faz tempo. E isso não foi invenção da ditadura militar que se apropriou dessa montagem de Brasil para turbinar as nossas desigualdades e para empreender uma espécie de condominização do Estado. O nosso Estado, ele não precisa ser discutido em termos da sua grandeza ou da sua pequenez, mas ele precisa passar por um processo de descondominização. Há áreas, há setores que pertencem, por exemplo, a políticos. Como antigamente, infelizmente ainda hoje, há estados, há cidades que pertencem a famílias, né, que se alternam no poder. Isso também acontece dentro do Estado. Então, quando a gente diz assim, quero reduzir o Estado, muitas vezes o que nós estamos querendo dizer, o nosso desejo é que o Estado se torne, de fato, laico, por exemplo, que ele se torne, de fato, orientado para o bem público, que ele se torne, de fato, orientado para o coletivo. Essa demanda cruzada que atravessa essa discussão, que opõe no Brasil liberais e socialistas. Você falou liberalismo 3 vezes, eu li que você fez uma análise, aliás, do livro A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. Você fala que o neoliberalismo é um dispositivo de criação de sujeitos e que o capitalismo precisa de um espírito, né? Os autores disseram isso. O Brasil está aberto a esse choque de capitalismo, versão com espírito? Então, é um debate que eu tive com o Christian Laval, né, que é um autor que pertence a uma tradição sociológica crítica e que está interessado em pensar processos econômicos, como o liberalismo e como o neoliberalismo, não apenas como gestão de finanças de produção, né? Quando a gente olha para um projeto como o neoliberalismo, essa hipótese que a gente está estudando lá na USP, seria preciso entendê-lo como uma espécie de gestão do sofrimento. O neoliberalismo, ele ensina, por exemplo, a você, a nós, como devemos sofrer. Por exemplo, se você é demitido, a culpa é sua, é só sua. É porque você não soube manter a sua empregabilidade, é porque você não soube ter uma boa formação, é porque você não soube acompanhar o que os palestrantes estão dizendo, é porque você não se atualizou. Enfim, a culpa, vamos dizer assim, pelo seu sucesso é única e exclusivamente sua, né? Isso indiretamente se liga com outro processo que a gente diz assim, não, mas por que será que está acontecendo uma depressão
de forma epidêmica. Hoje é a segunda causa maior de afastamento do trabalho, em 10 anos será a primeira. Será que essa retórica, né, da vida como uma carreira, né, você S.A., que você deve se administrar, você não deve mais, vamos dizer assim, se educar e se formar, você tem que investir, né, investir na educação. Não, uma coisa mais bizarra que essa não há, o capital humano. Então as pessoas dentro de RH pensam os talentos humanos como um capital. Tudo bem, você pode interiorizar isso. Só que onde é que isso vai dar? Uma epidemia de depressão. Porque você não consegue mais fazer uma experiência muito importante que é a narrativização do sofrimento. Né? Que é contar uma história do seu sofrimento. A gente geralmente olha para as pessoas, para os países, para as instituições e só enxerga os grandes monumentos, os sucessos, e é por esses sucessos que a gente avalia os fracassos. Né? A história dos processos econômicos é também a história de como eles geriram, criaram e também lidaram com os efeitos nocivos daquilo que criaram sobre o sofrimento. Né? Não é à toa que hoje não se fala mais em histeria, mais em depressão, em anorexia. Hoje se fala em anorexia, mas ninguém mais lembra o que é uma coisa como neurastenia. Por quê? Porque as formas de sofrer, elas também, se descobriu, são capitalizáveis. Né? Elas são produtos. Né? Elas são produtos que a gente incorpora pela linguagem, pela nossa forma de desejar, pela nossa forma de contar nossa própria história, pela nossa forma de sonhar. Tudo isso é colonizável. Mas para que isso dê certo, requer um senso de responsabilidade que contrasta com o coitadismo. A gente ainda tem isso? Tem essa tese, né, que me parece assim, uma apropriação do neoliberalismo na psicanálise, né? De dizer que a psicanálise, no fundo, é um discurso sobre a responsabilização. Isso não precisa de Lacan. Isso Bill Gates já está falando, né? Isso acabei de apontar como faz parte da nossa forma assim, dominante e hegemônica de sofrer. Você tem que sofrer exatamente assim. E se acontecer alguma coisa errada, a responsabilidade é sua e só sua. Né? Bom, isso advém de uma má distinção, quero crer, entre culpa, responsabilidade e implicação, que são três coisas muito diferentes. Né? Então, o Brasil tem essa tentação de transformar, por exemplo, uma grande tragédia num processo que envolve descobrir quem foi o culpado. Porque se a gente descobrir quem for o culpado, a gente vai punir esse culpado. A gente vai fazer leis mais duras, leis mais fortes, porque ele deve ser punido. Né? Bom, nada menos transformativo do que a culpa e a punição. Né? Nada mais fácil para produzir ressentimento social do que essa retórica. Né? Então dizer assim, não, mas a responsabilização não é a culpa. Qual é exatamente a diferença? A responsabilização também é uma figura jurídica. Né? É uma figura jurídica que teria que ver mais assim com a relação do direito com a ética, né? Com a ideia de responsabilidade. Só que a ideia de responsabilidade ela vem do direito romano e da noção de propriedade. Né? Então você, antes de tudo, é responsável pelo que você possui. Né? A questão para o Brasil é como é que a gente vai se implicar naquilo que a gente não possui. Porque defender o seu, isso é um sistema de interesses. Isso todo mundo vai fazer, queira ou não. Né? Mas como é que a gente vai se implicar em algo que dissolve a nossa individualidade? Como é que a gente vai se implicar em algo que põe em questão quem sou eu, e portanto quem somos nós, e portanto quem são eles? Sem esse passo, a gente não vai conseguir abandonar o sintoma do condomínio. Sem esse passo, a gente vai evoluir para uma guerra de identidades. Né? É o rico contra o pobre, o negro contra o branco, a mulher contra o homem. Bah, tudo bem, isso tem o seu momento, isso é importante, mas isso não faz política. Né? Isso faz políticas, né? Como se diz em inglês, the political, o campo do político, esse campo que dissolve as individualidades, né? E não politics. Né? Politics disso, politics daquilo. As duas coisas precisam ser contadas no debate contemporâneo. De acordo com o pensamento de Foucault, as relações do poder, por exemplo, ele diz que o poder não é algo que se tem, é algo que se exerce. Isso pode sugerir que talvez a sociedade, uma vez entendendo isso, ela vai conseguir exercer de forma mais eficaz o seu poder e assim exigir mudanças. O poder é uma coisa que se exerce, mas o poder é uma coisa que se produz também. Né? Nós estamos produzindo poder a partir de montagens de linguagem,
como a gente está fazendo aqui, montagens de desejo e montagens de trabalho, né? Eu gosto muito da ideia do próprio Foucault, pouco iluminada pelos Foucaultianos, quando ele diz assim, o início de toda e qualquer resistência ao poder está na relação a si, né? Isso ele tira de um diálogo do Platão, chamado Alcebiades. Alcebiades era um herói grego que tinha dinheiro, que tinha boa educação, e daí ele chega para o seu mestre de juventude, que é o Platão, e diz, agora eu acho que eu já estou bom assim para mandar, né? Eu cheguei aqui na condição de político, então me ensina como ser político. E o Sócrates responde, não, peraí, se você quer mandar, então antes de tudo você precisa cuidar da sua própria alma. Como assim cuidar da sua própria alma? Tem que cuidar da sua própria alma, porque se você não cuidar da sua própria alma, o que você vai fazer é mandar nos outros, né? É governar os outros, e vai governar a si. O bom governante é aquele que, de certa forma, consegue recuar do exercício do poder. E para recuar do exercício do poder, diz lá o Sócrates, diz também a psicanálise, é preciso cuidar da sua própria alma, né? Não para encontrar a salvação interior, como retóricas religiosas enfatizam, mas porque cuidar é, em certo sentido, o oposto de possuir, o oposto de comandar, o oposto de gozar com o poder sobre o outro, né? Esse é um antídoto que o próprio Foucault propõe para a gente, né? Obrigado, Cristiano.